tá acontecendo, tá aqui hoje. É sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. São 13 horas e 16 minutos. Exatamente entre ontem e hoje, estamos fechando aí 90 dias, se não me falha a memória, de quarentena, que 90 dias não é mais quarentena, que a pandemia assolou verdadeiramente o nosso estado, a nossa cidade, o nosso município, o nosso país, o mundo. O mundo já faz desde dezembro. Nessa sexta-feira, eu sou Kellen Silva, estou recebendo o Baba Phil e a Carla René e o jornalista Fabiano, que sempre me acompanha nas sextas-feiras, a semana toda, para trazer as notícias para vocês. Desde já quero agradecer a todos que estão na audiência, pedir para que compartilhem, comentem, façam as suas perguntas, porque hoje o Baba Phil e a Carla estão aqui conosco, porque eles são do Comitê de Enfrentamento do Covid-19 na cidade de Viamão. É um comitê urbano feito pela população, não envolvem órgãos públicos da cidade. E eles vão aqui trazer as informações do que eles estão fazendo nesse enfrentamento do Covid-19. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Kellen. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Baba Phil. Satisfação tê-los conosco aqui na programação da Metropolitana TV. E já de imediato, Kellen, pedindo autorização a você, saudando mais uma vez os nossos convidados, já gostaria que tanto a Carla como o Baba Phil explicassem para a gente um pouco mais do que se trata, como que surgiu o Comitê de Monitoramento e Resistência do Covid-19 em Viamão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Baba Phil. Se apresentem. Boa tarde. Quer começar, Fio? Ou quer que eu comece? Pode ser por ti, primeiras damas. Primeiras damas. Então, queria primeiramente cumprimentar, né, e agradecer o convite, porque o que a gente está precisando nesse momento é muita informação, né? Queria te agradecer, então, ao Fabiano e à Kelly, e pelo convite para participar do programa da TV, e cumprimentar todos os ouvintes que hoje estão nos acompanhando, né, e que têm acompanhado também o trabalho do comitê. Então, tentar, num breve primeiro relato, que depois a gente vai poder estar falando mais, dia 31 de março, a gente dá para dizer que demarca, então, assim, uma organização do comitê, o início da organização, mas mais ou menos uns 10 dias antes, algumas dessas entidades se organizaram e para questionar aquele processo da carreata na cidade, que eu não sei se vocês lembram, né, que alguns nós já questionávamos, muito preocupados com o grau de contaminação que a gente poderia enfrentar, né, nesse período todo. Então a gente começou a convidar, algumas entidades começaram a perceber e convidar outras entidades para formar o comitê. E por que o comitê surge? Da falta de resposta do serviço público, né? Que não é de hoje, né? A gente sabe que a saúde não é aqui, é no Brasil inteiro, tem uma deficiência, né? A área da assistência social e todas essas políticas públicas, porque os últimos governos, eles têm trabalhado com o Estado mínimo, eles têm trabalhado com a desresponsabilização do poder público. Isso não é o papel do governo, né? Então, reduz Bolsa Família, né? Investe menos em posto de saúde, investe menos. Tanto é que agora a gente percebeu que quando precisava de técnicos para atender nos postos de saúde e na assistência, isso não existia, né? Pela falta de investimento. Então, como a gente começou a perceber isso, a gente começou a procurar, inclusive procuramos o prefeito Russinho, dizendo que a gente gostaria de se colocar à disposição, porque nesse momento não é um momento de disputa política partidária. Nesse momento é o momento que a gente tem que salvar vidas. Então não importa a questão partidária, não importa quem está lá, tem que dar resposta, e eu acredito, e nós acreditamos do comitê, que a sociedade civil não pode se desresponsabilizar também. Isso não é comigo, tá? Que depende de uma unidade. E a gente está, assim, naquele momento, a gente começou a identificar que várias pessoas e entidades, porque no comitê não tem só entidades, tem pessoas que fazem de maneira, lá sozinha, faziam alguma atividade para ajudar nesse momento, e a gente começou a convidar. Então hoje a gente tem uma diversidade muito bacana,
e uma diversidade, assim, no sentido de que ninguém que está ali está muito preocupado em aparecer ou fazer mais ou, né, ou menos. Todo mundo, do seu jeito, dentro das suas limitações, tem conseguido, tá? Contribuir. Então, a gente tem 17 entidades, eu posso citar algumas, vou esquecer de outras, em outros programas a gente cita outras, né? Coletivo de Povos de Terreiro, Associação dos Arquitetos de Viamão, o Fórum Municipal de Economia Solidária, o Fórum Municipal de Promoção de Igualdade Racial. A gente tem ali dentro representante do Conselho Estadual de Saúde, a gente tem do Conselho Municipal de Mulheres, a gente tem hoje parceria com a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, a gente tem parceria ali com o Instituto Federal, a gente tem parceria com grupos de educação ambiental que trabalham com reciclagem, a gente tem o grupo de mulheres negras, e assim foi indo, né? Vai indo. Então, ele surge assim, e a gente tem um planejamento semanal de todas as atividades que a gente vai estar fazendo. Eu acho que eu já posso aqui antecipar um pouquinho, depois o Fio complementa. Então, hoje, o que a gente tem de ação concreta, né? 5 costureiras produzindo máscara para doar para as pessoas, que a gente notou que o governo municipal não tinha para fornecer e as pessoas não tinham, né? E continuam não tendo, porque uma máscara a R$5 tem pessoas que não têm. A gente tem conseguido fazer uma grande rede de solidariedade da questão de alimentação, tanto para fornecer para entidades que já trabalham com a entrega de alimentos, como para a produção de viandas, para quem está produzindo viandas. A gente tem conseguido, tem um grupo dentro que se preocupa mais com a parte jurídica, então quando saem os pareceres da prefeitura, sai normativa, a gente sempre dá uma estudada para dar uma alertada no governo municipal e até para nós do que está correto, e muitas coisas às vezes tá ali, não está legal, então os nossos técnicos são da área da saúde, dão uma olhada nisso. E a gente tem a produção das lives, que acontece todo domingo, que é sempre trazendo um tema voltado para as pessoas terem mais informações, né? A área da assistência, a área da saúde, como da hora do trabalho, a gente já fez em torno de 4 ou 5 lives, todas elas com os temas para esclarecer as pessoas, né? E também a gente tem colocado um carro de som na rua, quando a gente se cotiza entre nós, entre as entidades e as pessoas, para pagar um carro de som para dar orientação. Porque nós estamos com 109 dias de trabalho, e a semana passada começou a sair o carro de som da prefeitura para a rua, né? Antes disso não tinha nenhum alerta para a comunidade, né? Então, a princípio, para se apresentar, eu acho que está de bom tamanho. O Fio complementa aí, né, Fio? Agora, Fio, pegando esse gancho que a Carla traz para a gente, esse trabalho, por mais que o nome seja um Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, quando acabar essa função da pandemia e que as pessoas já estejam mais acostumadas ou conseguindo sobreviver e viver junto com o vírus, tira a expressão Covid-19 e nós temos um grande movimento social que pode atuar tanto na área da saúde, porque nós temos sim uma realidade muito grande no que diz respeito à dengue, né, no município as pessoas não cuidam, mas a dengue está batendo na nossa porta também. Nós temos a questão dos cuidados propriamente dito com comunidades carentes, pessoas que estão passando fome, que estão necessitando do auxílio e que às vezes, Fio, precisam apenas de um bom dia para que tenham força para poder continuar e buscar mais coisas. Dá para seguir a partir daí, né, Fio? Com certeza. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. Me chamo Babalorixá Fio Tchangoganju Ibede, autoridade tradicional de matriz africana do povo Yorubá, e fui convidado para participar desse comitê em representação do FUNSAMPOTMA, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E, com certeza, o comitê ele vai para muito além de simplesmente o coronavírus, né? Ele surge nesse momento de pandemia, né, reunindo atores da sociedade civil de diversas áreas de saúde, educação, trabalho, idoso, povos tradicionais, né, justamente para fazer o papel de monitorar e divulgar algo que muitas vezes a gente não vê um interesse do poder público de trazer uma informação de qualidade, um embasamento técnico, até mesmo explicando para a nossa população viamonense como é que se dá essas ações, quais são as ações que estão tomando, e traduzir muitas vezes aquele juridiquês, aquela frase mais robusta da saúde, de medicamento, de
do que está se realizando, de como funciona essa realidade, né? E o comitê sempre teve essa preocupação, né, de construir esse diálogo com a população, trazendo informações que muitas vezes não são traduzidas para falar a linguagem do nosso povo, né? E como tu colocas ali, ele é um comitê que ele vai para além do coronavírus propriamente dito. Ele hoje é o motor principal, mas ele vai para além dessa questão. Porque quando a gente entra na questão das ações sociais que o comitê já vem realizando com a questão das quentinhas, por exemplo, né? A fome ela está constantemente na nossa sociedade, não é algo da pandemia, né? Ela existia antes e ela vai continuar existindo depois. Quando a gente fala das questões do carro de som na rua, de trazer essa informação com clareza, com realmente esses atores da sociedade civil querendo demonstrar e se preocupando com isso, nós mostramos realmente, cumprimos um papel que muitas vezes deveria ser o governo a trazer esse conteúdo e não traz. E sim, eu concordo que o comitê ele tem, para além da pandemia, uma importância muito grande e constantemente vem somando atores de diversas áreas justamente para que a gente consiga construir junto este processo. Eu quero parabenizar vocês por esse projeto e já elogiar o fato de um comitê que é montado pela própria população, por pessoas fora de uma organização política, fora de uma prefeitura ou de um órgão governamental. Ele às vezes traz mais credibilidade à população, que descrê diante de tantas fake news que quando se politiza a situação. Se fosse um comitê gerado talvez da prefeitura, poderia se gerar muita politização e iam dizer que estavam fazendo coisas para se tirar dinheiro da população e não iam crer tanto. Então, quero parabenizar vocês pelo fato de criarem algo pessoal, com uma consciência pessoal com as pessoas. É isso que se precisa. A gente vê um vírus que chegou, uma pandemia que chegou, não tem data de saída, muitas notícias falsas sendo circuladas por aí. Infelizmente, num ano político, onde acaba que muitas pessoas, em vez de trazerem soluções como vocês, trazem só críticas, né? E o que vocês fazem é trazer a solução. Precisa-se de alimento para determinadas pessoas, precisa-se de máscara, precisa-se de orientação para saber, porque tem pessoas que não têm o conhecimento. Às vezes, quando tu explica que usar a máscara, usar o álcool gel é para tua segurança, ela não entende. Ela às vezes acha que simplesmente ela não está doente, ela não precisa daquilo ali. Mas, então, parabéns a vocês por essa iniciativa, que se espalhe por muitas outras cidades, estados, muitos outros lugares. Eu vejo um lado positivo nisso. Eu não gosto de ver o lado negativo. Ontem eu fiz um desabafo pessoal meu, e o lado positivo em enxergar isso é que as pessoas estão tomando consciência. Mesmo diante de muita gente só criticando e falando mal, enfim, não trazendo solução, existe a qualidade, existe as pessoas pensando umas nas outras. Nós somos seres humanos, é uma doença que está aí, indiferente de política, de órgão, do que for, a gente precisa se cuidar e se unir para ajudar os outros. Quem tem mais conhecimento, espalhe para quem tem menos conhecimento. Então, parabéns para vocês pelo que estão fazendo. Agora, vamos trazer um pouquinho dessa situação para adentrar no assunto de vocês. Fabiano, quantos casos encerramos à noite ontem? E óbitos, infelizmente. Lamentavelmente, nós tivemos ontem a confirmação de 2 novos óbitos em Viamão. O Estado, Rio Grande do Sul, confirmou ontem 3 casos, mas um desses 3 foi aquele confirmado ainda na quarta-feira pela Prefeitura. Isso. Então nós chegamos a 12 óbitos causados pelo novo coronavírus em Viamão.
pacientes de Viamão, informação que esses pacientes estavam internados em hospitais em Porto Alegre, 145 casos confirmados pela Prefeitura, 36 pacientes já constam como recuperados. Há uma semana esse número não é modificado e deve acontecer uma operação nas próximas horas, talvez hoje ou amanhã. Ontem a gente esperava já esta operação. O crescimento da curva da Covid-19 é um crescimento abrupto, é um crescimento violento, e aí eu quero saber da Carla e do Babafio como é que as pessoas que vocês estão trabalhando, que vocês estão tentando orientar dentro do comitê, recebem estas informações do coronavírus. Porque existe ainda, lamentavelmente, muito a expressão que nós usamos aqui no Sul, a grenalização agora do coronavírus, né? Porque ou é a favor do presidente ou é contra o presidente. Se você disser algo contra o presidente, ficam ofendidos. Aí, se você falar algo a favor do presidente, aqueles que antes estavam tranquilos se ofendem. As pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem discernir, não conseguem separar isso. E como é que vocês estão vendo isso na lida diária com as pessoas, nas orientações, nas passagens de dados, informando, olha, usa máscara, cuida. Como é que vocês estão recebendo esse lado das pessoas que vocês tentam ajudar no que diz respeito à Covid-19? Eu posso, assim, eu acho que a gente tem que trazer algumas coisas para esse debate, assim, que eu acho que é importante. A primeira coisa, se tu quer realmente, qualquer um de nós, assim, né, que a gente não tem aqui a pretensão de dizer que a gente é melhor ou melhor que outras pessoas ou que outras ações, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, desde o início, um pacto que a gente fez, que esse comitê, ele está aberto para qualquer pessoa que queira ajudar. Então, assim, nós temos o sindicato dos servidores públicos, nós temos o sindicato do comércio, nós temos alguns vereadores que se colocam para ajudar. Não importa para nós, porque se a gente não limpar isso antes, a gente não consegue seguir, entendeu? Porque daí tu fica limitado, tu já não entra na porta aqui, tu já não consegue chegar na prefeitura, sei lá. Então isso eu acho que é uma coisa importante. E diante do que nós estamos passando aqui, né, hoje em Viamão, o que a gente tem que dizer, que daí eu já fiz a fala anterior, para não ser entendida de outra forma agora. Quando esse coronavírus ele chega, principalmente em Viamão, né, nós tínhamos uma situação um pouco diferenciada de outros municípios. Nós estávamos com uma crise administrativa que ela não é pouca, né? Nós tivemos substituição do prefeito, portanto, substituição de secretário em alguns momentos. Então, tudo muito complicado. E eu acho que foi importante de nós criarmos o comitê justamente por isso, porque é uma voz que ela foge desses espaços, né, públicos, né? Então, é a Carla falando aqui com a sua vizinha, tá ali na Praça da Santa Isabel e tal, com a pessoa que muitas vezes ela vê todo dia, oi, tudo bom? Tu tá sem máscara, né, e tal. Porque é muito difícil esse processo educativo, quando as pessoas não tiveram ainda alguém na sua rua, no seu bairro, o seu primo, né, o seu irmão, o seu filho, afetados por esse processo. Uma outra situação que eu acho que a gente tem que ter claro é que 80% da população nossa, da vila, da periferia, ela utiliza o SUS no Brasil. É isso. E hoje, quando as pessoas procuram para dizer que está com uma gripe, elas recebem uma orientação assim, vai para casa, aguarda, a saúde vai até lá se precisar, ou se tu piorar, tu procura um órgão, né? Isso é importante. Então, ainda está distante para as pessoas sentirem o pavor que outros países sentiram. Qual é o pavor que os outros países já sentiram? Ficar com uma pessoa morta mais de 24 horas dentro de casa porque não tinha quem fosse buscar. E eu espero que isso não aconteça aqui. A gente tá trabalhando e se juntou e está fazendo esse trabalho solidário, né? Então, uma atividade que a gente tem é um varal solidário na Praça Santa Isabel e alguns lugares que a gente está botando posse, que é para trocar uma roupa por alimento para poder trabalhar com as pessoas, né? Então, esses espaços a gente tem sempre procurado. Ali a pessoa, gostei dessa blusa, vou ali no supermercado, mas quando ela volta a gente pegar 1 minutinho, 2 para estar dialogando com ela, porque assim, uma outra coisa que é muito engraçada, eu sou professora, né? Eu faço parte no Comitê pelo Diálogo de Resistência, que é um grupo que trabalha com formação e capacitação e
né, e tem essa preocupação com as áreas do meio ambiente e tal, como as pessoas não acreditam nessa doença? Como elas não têm informação? Eu converso com colegas que elas me dizem assim, ó, ai, mas eu tô completamente fora, é verdade. E aí, gente, vamos tranquilamente dizer assim, ó, 47 mil mortos no Brasil. Eu tenho usado esse exemplo. É como se toda Santa Isabel, a grande Santa Isabel, eu desembarcasse na 32 e estivesse morta. A gente tem que parar para enxergar isso, porque a gente não consegue enxergar esses 47 mil. Mas vamos pensar que se morresse toda a Aparecida, eu moro na Santa Isabel, por isso que eu estou pegando esse exemplo, né? Todo o Jardim Universitário, toda a Santa Isabel, parte da Sicília, parte da Monte Alegre, imagina todo esse povo sumindo do planeta. Entendeu? E as pessoas ainda estão com dúvidas se isso vai chegar até aqui. Por isso que é importante que a gente fale muito, e não é para assustar, para botar as pessoas em pânico, ou para fazer o jogo da política, não é para isso. Mas elas têm que entender que isso é sério. E essa média que nós começamos a ter agora de 2, 3 por dia, mas a gente não tem os testes para toda a população, então a gente não tem noção de quantos estão contaminados, né? E essas pessoas, elas não têm onde buscar informação. Eu noto assim, ó, Viamão, a gente tá com dificuldade com informação. Eu acho que a nossa tarefa e a pergunta do nosso colega ali é essa. A gente tem sim dificuldade, porque as pessoas não acreditam. Elas não acreditam. Só pegando... É isso. Pegando para liberar pro Babafio poder falar, trazer a sua opinião. Uhum. Quando a gente fala em 47 mil pessoas, números absolutos, números de mortes oficiais, aumentou muito nos últimos dias em função justamente de pessoas começaram a ser testadas, que 3 meses atrás não acontecia isso. Mas mais do que isso, eu peguei uma cidade aqui próxima a nós, vizinha a Viamão, que é Capivari do Sul. População de Capivari do Sul, para vocês terem ideia, a população estimada em Capivari do Sul, 4.660 pessoas. 4.000 pessoas. Seria como se desaparecesse do mapa 10 cidades de Capivari do Sul, pelo menos. Babafio. Bem, eu vou me ater na questão que tu falaste ali da granalização, né, que é um problema, né, onde muitas das pessoas que se posicionam a favor do atual governo federal, elas acabam entendendo que o coronavírus ele acaba sendo um mito, né? Isso é um problema social, isso é um problema de saúde pública, esse é um problema que o governo deveria estar se preocupando em construir um processo diferenciado, e aí não quero dizer que sou contra ou a favor do presidente. Mas sim que há uma responsabilidade muito grande dele como grande gestor desse país nessa posição que a população vem fazendo. Mas o comitê ele se preocupa muito pouco em relação a quem vai se opor à ideia, quem vai desconstruir, quem não vai se somar. A gente está preocupado em quem a gente consegue realmente ajudar, quem realmente a gente consegue levar a informação com qualidade, né? E aí fazer a diferença para esses, né? Para a população em geral. Né? Se a gente for estar se preocupando a cada momento com quem... mas não existe, isso é fake news, isso é jogada do governo, isso é jogada de mídia, né? A gente acaba não conseguindo avançar em ajudar aqueles que realmente precisam, que é a população, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a população mais carente, mais necessitada, e que acaba não sendo alvo de políticas públicas para auxiliar nesse sentido. Nós vimos que Viamão aí, por exemplo, ele tem quase nada de teste, a gente imagina que, na verdade, a gente tenha muito mais infectados e talvez até mais mortos, porque simplesmente não somos testados. O Brasil aí, ele tem 47 mil mortos, mas se a gente for analisar aí a comparação de testagem com outros países de tamanho similar, por exemplo, ou de um tamanho territorial similar, como os Estados Unidos, olha a diferença que nós temos em relação ao número de testados. Então, este também é um problema. A gente pode estar hoje andando no nosso ônibus, andando na rua, indo no mercado, como muitas pessoas continuam fazendo, sem máscara, sem luva, sem menor cuidado, e, na verdade, estar em contato com pessoas que estão infectadas, que estão assintomáticas e que estão transmitindo isso para todos e todas à sua volta. Eu me atenho bastante a questão dentro dos cultos, das tradições
hoje com a liberação e coisa e tal, e com as pessoas desrespeitando este local, que ele é de grande importância para uma parte da sociedade, mas não compreendendo que esse acúmulo de pessoas, que a quantidade de gente que se aglomera no mesmo local, pode também ser um grande propagador para pessoas. E entendendo que muita gente que é tradicional, que é religiosa, ela acaba sendo também uma pessoa com uma idade mais avançada, também, sendo grupo de risco, é um problema eminente. Então, este comitê ele se preocupa muito com essa questão da divulgação, justamente para tentar atingir e conscientizar parte da população, né? E aí é aquele de um a um, né? Homem a homem, mulher a mulher, de fazer esse processo de despertar de alguns, sejam eles poucos ou muitos, né? Nossa consciência é sempre tranquila, sabendo que a gente está tentando fazer o melhor, né? A partir da visão plural de uma comunidade, por isso que o comitê é formado por pessoas de várias entidades e até 100 entidades, para construir esse processo de uma maneira qualificada e conseguir fazer a diferença lá na ponta, na nossa população, na nossa comunidade. É bem isso aí mesmo, concordo plenamente, tem que ser pessoal, não adianta, é um a um, é conversando com os amigos, é explicando, muita gente descrente, é muita notícia falsa, é muita mentira, é muito aproveitamento em cima disso. Dentro disso também tem a questão dos golpes na internet que está se fazendo também. Quero abrir esse parênteses, porque ontem até o governo do estado lançou uma cartilha de orientação para as pessoas para cuidarem quanto aos golpes, golpes pelo WhatsApp, pela internet, se aproveitando que muitos bancos abriram a oportunidade das pessoas poderem esticar uma parcela e não pagar diante dessa pandemia. Golpistas estão usando desses aplicativos e conseguindo entrar dentro do celular e fazer com que as pessoas acabem não pagando ali e tirarem dinheiros. Então, muito cuidado com o que você recebe no celular, com o que você abre. Então, esse é um adendo, porque além de uma pandemia, os aproveitadores neste momento, e eu rezo, eu oro, eu peço que esses tipos de pessoa não existam mais daqui a um tempo para frente. A gente não quer mais aproveitador, bandidos, enfim, essas pessoas se aproveitando da carência, da humildade das pessoas. Eu quero abrir aqui, tem alguns comentários que eu não posso deixar de falar aqui, O Jean Mendes desejando um bom trabalho ao comitê, o Deni Mate, o Wagner Santos parabenizando vocês por esse trabalho. O Itamar Santos, ele botou aqui, eu sou o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde e conselheiro municipal da saúde de Viamão, compondo o comitê também de monitoramento. Parabéns para Carla e o Babafio pelo trabalho e ao programa. E ele fala aqui, é urgente revogar o decreto estadual do tal distanciamento controlado. O SES Rio Grande do Sul aprovou ontem uma reunião plenária virtual, resolução sobre isso. A testagem é fundamental para saber o quanto e onde tem que atender o povo. O Jean coloca, o Covid, em especial no Brasil, tem um agravante ideológico. Precisamos educar as pessoas para prevenir o contágio, evitar desestimular o fake news. O Brasil provou que a mentira mata. Dentro disso, eu volto a dizer que a minha revolta, não é revolta, não quero usar essa palavra, mas a minha forma de falar é o quê? Não é o momento de fazer política, é o momento de trazer a solução. É o momento de, se o vereador que foi elegido pelo povo, ele pare de criticar o que não está sendo feito e vá lá e erga as mãozinhas nesse momento e mostre o que pode ser feito. Ele, como um representante do povo. Temos lá, hoje se não me falha a memória, Fabiano, são 15 vereadores elegidos pelo povo que, em vez de estarem lá só criticando, poderiam estar lá cada um fazendo a sua solução no seu bairro. O bairro Viamão, 21. 21. Então, se desses 21 que foram uma grande maioria, cada vereador é elegido pelo seu bairro ou por uma
comunidade. Se ele ajudar a sua comunidade, ele já vai fazer um grande feito para toda a população de Viamão. Mas, enfim, tá aí cada um que a gente pense nisso mais lá frente. Agora é o momento de combater essa pandemia, de educar a população e disseminar isso, disseminar a educação, disseminar o conhecimento, disseminar sim que temos que usar máscara, disseminar sim que temos que usar álcool gel, disseminar sim que existe uma doença infecciosa e que ela mata sim. E aí eu abro parênteses como uma explicação que os médicos dão. O Covid-19 em si não mata. Ele agrava doenças que tu tem no corpo e aí tu vai morrer em decorrência daquela doença numa grande maioria. Então, de uma pneumonia que poderia ter cura, quando tu contrai o Covid-19, ela vai aumentar em 3, 4 vezes e aquela pneumonia vai te matar. Ela poderia ter cura se tu não tivesse com Covid. Então, são esses tipos de ações, pessoas como vocês, que têm que trazer essa consciência. Como nós, como eu, Fabiano, a gente traz a notícia, traz a informação, mas também tem que se ter esse conhecimento. Passo a palavra para vocês. Não sei se... Pode falar. Eu tenho uma preocupação, pode ser? Eu tenho uma preocupação que eu acho que não é minha, é do comitê e de qualquer pessoa que more nessa cidade, que tem amor pro Viamão, né? Porque eu acho que a gente que mora aqui, a gente tem uma preocupação muito grande. Hoje, apesar das dificuldades de todos os governos, porque eu acho que tem que ficar claro que qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer presidente que estivesse empossado nesse momento, ele teria muita dificuldade, porque é algo completamente fora é que imaginar isso em setembro, por exemplo, do ano passado, né? Todos nós tínhamos muitos planos, né? Só que a preocupação que se tem é que parece que a população no geral, eu tenho usado um exemplo, parece que nós vamos abrir a porta daqui uns dias e vamos olhar e vamos dizer, deu uma chuvarada, mas passou, né? Tá lindo o dia, vamos tocar a vida. E a nossa preocupação é que nada aponta, quando a gente olha o que os cientistas estão dizendo, o que os médicos estão dizendo, o que as autoridades internacionais, das universidades, todo mundo que está voltado para essa questão, que é uma questão de saúde pública, mas não é só de saúde pública, porque saúde ela perpassa por todas as outras políticas. Está longe de se ter, né, alguém dizendo que não, daqui 2 meses, daqui 3 meses, mesmo com a vacina, porque a gente sabe que a gripe de inverno, que nós já temos a vacina, esses tempos eu fiquei surpreso, porque daí como a gente está discutindo essas questões, a gente presta atenção mais para as questões de saúde, que a cada inverno é feita uma nova vacina, porque ela tem que pegar as últimas 3, as últimas 4 vacinas, porque tem uma transformação, né? Não vou dar uma de médico aqui, porque não é minha área, eu sou professora, né? Mas só para a gente entender que esse vírus, ele também pode ter alterações no futuro e a gente achar uma vacina para uma parte ou para outros não. Aonde eu quero chegar? O que de concreto o comitê tem falado, tem mandado notas para o município? O que de concreto hoje é necessário para a gente diminuir, na nossa avaliação, essa questão toda de sofrimento da população de baixa renda? Porque tem que ficar claro que quem está sofrendo mais, quem vai morrer mais, é a população de baixa renda. É que o serviço público minimamente funcione. E esse funcionamento... Será que eu saí? Não, vocês estão me ouvindo? Não, você continua. Alto e claro. Tá bom. E esse funcionamento, ele depende, não nesse momento, da política pública partidária, ele depende da política pública de execução e funcionamento do serviço público, que não é tão difícil assim, porque nós temos funcionários, eu sou concursado no município, nós temos funcionários em todas as áreas que estão há 25, 30 anos trabalhando na prefeitura de Viamão, e muitas vezes esses colegas, eu tenho certeza, eles sabem como melhor fazer, porque eles conhecem a cidade, eles estão há 30, 25, 18, 17 anos naquele setor.
Eu acredito que a primeira coisa é ouvir mais essas pessoas e tirar planejamentos com essas pessoas que conhecem a cidade, para que o serviço funcione melhor. Porque não dá para aceitar que uma assistência social a gente não tem 1 quilo de alimento nesse momento tão difícil. Não dá para aceitar que aquelas pessoas todas que foram tiradas do cadastro único, né, que o nosso presidente tirou, que hoje ele diz que sobrou recurso porque milhares de pessoas foram tiradas no Brasil inteiro. E essas pessoas agora, elas estão aí, elas estavam invisíveis, porque elas estavam aí na porta dos restaurantes, elas estavam cuidando de carro, elas estavam vendendo material no ferro velho, e como tudo isso está fechado, elas vêm para a superfície. Então as pessoas dizem, mas como tinha gente desempregada, elas já estavam. Como tem gente passando fome, elas já estavam, porque elas foram retiradas. Mais de 12 mil famílias foram retiradas, acho que até estou dando do lado errado, acho que foi mais, do Bolsa Família, por uma avaliação que não consigo nem entender qual é o critério, que consegue sobrar dinheiro do Bolsa Família, gente num país pobre como o nosso. Então, quando a gente ouve um técnico que trabalha lá na área da assistência, que trabalha lá na área da saúde, que trabalha lá na habitação, né? Muitas vezes a gente diminui a dor daquele que está lá na rua. Então, eu tenho ficado muito angustiada com essa questão do funcionamento, da informação, da triagem quando a pessoa chega lá para ser atendida, porque nós estamos andando dentro das vilas, né? A gente está levando a questão do vestuário, da roupa, do alimento, então a gente está conseguindo enxergar essas pessoas, e o que elas dizem? Eu não sei por que foi cancelado há 1 ano e meio o meu Bolsa Família, e eu estou esperando a visita da assistente social, e a culpa não é da assistente social, a culpa é da gestão, entendeu? Só para concluir, que tem que saber que precisa desses técnicos que estudaram, que tiveram formação, dos enfermeiros, dos médicos, é eles que vão dizer como é que a gente faz, porque se essa pessoa estiver segura, se ela tiver alimento, se ela tiver as condições mínimas de sobreviver, ela não vai para a rua trabalhar e fazer qualquer coisa, ou ficar perambulando muitas vezes, para se arriscar, se contaminar, entendeu? Essa quarentena precisa de suporte do Estado. Isso é competência do Estado. Então, por que o comitê ele acaba tendo uma tarefa imensa, né? Porque, na realidade, a gente tenta sanar muitas coisas que, na minha avaliação, e aí eu quero dar assim, exemplo para vocês, num município onde tem uma das maiores bacias leiteiras, onde a gente tem uma das maiores plantações de arroz, será que a gente não consegue fazer um grande mutirão para chegar alimento nesses CRAS? Com todos os cortes de hora extra que está se tendo, de convocação, de adicional noturno, que a prefeitura ela está funcionando com muitos trabalhos represados, porque não tem como, está fechado os setores, está sendo freio de mão puxado. Freio de mão puxado, veio a palavra. Será que não vai sobrar recurso para atender melhor os mais pobres, para essas pessoas não morrerem? Eu deixo isso para vocês, para a gente analisar, tá? Pois é, mas aí isso me deixa ouvindo o que a professora traz para a gente, Fio. Eu, além de ficar preocupado, eu fico triste, porque eu não vejo uma solução para menos de 30 anos. Nós estamos em 2020, eu não consigo visualizar uma solução para antes de 2050. Por que eu estou falando 2050? Porque eu já disse aqui nos canais da Metropolitana, eu sou uma pessoa que sou totalmente contra todo e qualquer tipo de cota, seja ela qual for. Mas do jeito que o nosso sistema ele é hoje, nós não podemos viver sem elas, porque é impossível, nós não temos. Agora, precisamos privilegiar, professora Phil e Kellen, a educação. E aí nós precisamos privilegiar a educação com os pequenos que estão hoje lá no primeiro ano, na pré-escola, esses de primeiro ano, valorizar a educação, e se começarmos hoje, esses de primeiro ano vão demorar 15 anos até concluir uma faculdade. Eles já têm seus 7, 8, vão demorar 15 e até conseguir produzir e gerar renda e sustentar suas famílias com base na educação, mostrando a importância da educação, demora outros 15. E aí sim, aí o Brasil teria condições, ao meu ver, de viver sem essas cotas todas que a gente observa, em absolutamente todos os setores. Mas a educação, professora, a educação no nosso país ela não é prioridade.
Né? Ah, mas as crianças passam fome. Sim, é isso que tem que ser consertado hoje. Conserta-se hoje a escola, trabalha-se a escola para daqui a 30 anos termos um país que não seja falido em termos de educação, que não seja um país falido em termos morais, porque é isso que está acontecendo hoje. Concorda? Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, se vocês pensam, Phil, professora Kelly. Bem, nesse quesito aí, eu sou suspeito em falar de educação, porque eu sou um grande visionário dessa questão, né? A educação ela tem uma grande importância, mas ela também, nesse período de pandemia, acaba sendo gravemente afetada. Gravemente afetada. Claro. Nós não sabemos ainda se conseguiremos recuperar esse ano letivo por uma série de alunos da rede pública e inclusive da rede privada, né? Provavelmente estamos se encaminhando para um ano perdido, um ano letivo perdido. E aí se propõe uma série de soluções para essa questão, aula online, coisa e tal, e aí nós vemos o recorte da pobreza novamente, onde boa parte das nossas crianças do nosso município, e nós sabemos o quão boa é a nossa internet no nosso município, não tem um mínimo, vocês não têm o que comer, quiçá ter internet para conseguir ter uma videoaula. Então esse recorte educacional ele é de grande importância. Quando traz a questão de cotas, eu acho complexo, né? Porque quando a gente fala em cotas em qualquer sentido, a gente está falando de uma ação de reparação histórica, né? E aí é uma reparação aos menos favorecidos, Claro. É uma ação de reparação aos indígenas que tiveram seu país invadido, é uma ação de reparação aos negros e de seus descendentes que foram escravizados, foram sequestrados da sua terra. Então, isso tudo perpassa pela educação para que sim, daqui a 30, 40, 50 anos, nós consigamos viver uma sociedade onde não se necessite de cotas. E aí, se tivéssemos pensado nessa questão de educação lá 100 anos atrás, 50 anos atrás, quem sabe hoje nós não tivéssemos a possibilidade de ter uma corrida em busca da cura do coronavírus através dos nossos próprios cientistas, né? Porque isso seria valorizado de uma maneira muito mais qualificada. Então, a educação ela tem um peso nessa questão do coronavírus que é imenso, porque nós pensamos que hoje nós perdemos um pouco porque não se pensou lá atrás, né? E pegando a fala da Carla ali, a questão de cura e coisa e tal, que entra dentro desse recorte da educação também, nós temos que dizer assim, que o que os cientistas dizem hoje é que uma vacina ela demora pelo menos 2 anos para ser, desde o momento que ela é pensada até o momento que ela é produzida. Hoje nós vamos fazer uma comparação com outro vírus que está há algumas dezenas de anos já entre nós e ainda não tem uma vacina. HIV. Não tem vacina. Então como é que a gente vai visionar que a gente vai ter vacina para coronavírus? Que é um vírus também. Né? Então a gente está especulando, sonhando, esperando, e a esperança, como já diz o ditado, é a última que morre, e há 2 anos nós tenhamos uma vacina. Aí a pergunta é como é que nós vamos estar economicamente, financeiramente, num cenário mundial, para poder adquirir essa vacina se nós não temos um corpo científico que consiga produzir aqui, se o nosso país não valoriza a produção interna. Então nós temos uma série de questões que tem que ser analisada com uma série de profundidade para que a gente consiga entender esse cenário que nós vamos estar daqui a 2 anos, 3 anos. E aí, novamente, tem que pensar que a pandemia ela pode ser hoje, mas que todo o legado dela vai durar 5, 10, 15, 20 anos. Só Deus sabe como a nossa sociedade vai se comportar. E aí nós temos que trabalhar o hoje, justamente, né, para que nós não precisamos de cota de doentes de coronavírus daqui a 10 anos. Isso Verdade. É uma verdade sem tamanho. Ó, eu quero mandar um abraço para Adriana Damasceno, que está nos assistindo. Beijo, Adriana, obrigada. Ela está sempre aí na audiência, sempre fazendo seus comentários, parabenizando vocês também. A Maria Darcila também aqui, parabéns, eles me representam.
A Maria Darcila ainda fez um comentário: se tivermos pessoas competentes para gerenciar os setores, temos como resolver essas situações. E aí ela dá exemplo das secretarias, enfim, né? A Esther Hessling, boa tarde, lutadores sociais. Tem mais aqui um comentário do Itamar, que ele faz assim: o planejamento a longo prazo é fundamental, assim como a educação faz parte deste plano. Mas temos que fazer isso hoje, para isso os governos são fundamentais. Portanto, termos governantes comprometidos com esse plano é fundamental, pois caso contrário, chegaremos em 2050 fazendo a mesma cobrança. Já reiterando que em Viamão ontem assumiu a Secretaria de Educação adjunta Márcia Rondão, ela que foi diretora por muito tempo na escola ali no Valença, na Agora vai me fugir o nome. Dom Diogo. Dom Diogo, isso Dom aí Diogo. mesmo. Quero parabenizar ela, que ela faz um excelente trabalho lá na Dom Diogo com as crianças. É uma escola de periferia, uma escola de bairro, onde ela passou muita luta. Ela disse para entrar lá no bairro. E hoje ela tem orgulho de dizer que a escola é uma escola de portas abertas com a comunidade, e já levou essas crianças para vários locais do Brasil, incentivando o xadrez. Algo que quando tu imaginaria que as crianças de periferia iam gostar de xadrez, né? Eu já conversei com ela e em breve ela vai estar aqui no programa. Ela primeiro quer se inteirar da pasta, enfim, do que a educação está sendo tomada, né? Para ela não falar algo que não esteja de acordo, ou que ela não tenha o conhecimento certo. E já combinei com ela também para, pelo menos uma vez por semana, alguém da educação, ela ou alguma representante, entrar no Viamão Conectado por alguns minutos, 5, 10 minutos, e trazer as informações do que a educação está fazendo, porque se necessita. Levando a isso assistência social também. Eu falei com o secretário, Leandro Aguirre, também vai estar uma vez por semana, ele ou algum representante da assistência social, tirando as dúvidas das pessoas, do que a assistência pode ajudar, o que está funcionando, o que não tem, né? A gente está aguardando também alguns outros setores para terem, porque a gente quer ter disponível isso aqui. Na verdade, é uma forma de levar a notícia e a informação para a população, né? Se existe, ela tem que ser dizimada. As pessoas precisam saber o que é feito, o que não é feito, o que cada órgão faz, né? E também eles poderem ouvir, porque quando a gente coloca aqui, a população comenta. Como a gente tem os comentários, se sabe que, olha, em tal local está faltando. E muitas vezes não chega até eles a informação. A gente sabe bem disso. Às vezes o comentário chega para mim, chega para a Carla e não vai. E são pessoas como vocês que vão fazer a batalha e vão fazer ter voz. Eu sempre digo que a voz, ela precisa ser falada, ouvida, e com a melhor forma, sem briga, sem discussão. Acho que com o diálogo tudo vai. Novamente, assim, já são 2h04, nosso debate aqui só cresce, as pessoas nos assistindo. Mas é bom a gente trazer isso, porque são vários olhares. A Metropolitana, vocês sabem que ela está sempre assistida, não só pela população, mas o pessoal do governo. Então, pode ter certeza que eles nos ouviram diante de tudo que a gente falou. Eu volto a reiterar que eu sou mais próxima da assistente social, porque o Aguirre, ele sempre, quando a gente pede para fazer alguma matéria, trazer informações, ele abre as portas de prontidão. Então, a última vez que eu estive lá fazendo um programa e a gente conversando, existe uma parceria que ele leva para os CRAS para fazer a distribuição de alimentos, né? Existem algumas famílias que são em baixa vulnerabilidade, que recebem mensalmente cesta básica, mas isso não é de agora, tá? Não é do Covid, isso é de sempre, porque existem pessoas que, como vocês falaram, elas não estão passando fome agora, elas sempre tiveram isso, e elas vão continuar, e então eles dão toda uma assistência e um suporte. Não é como eles queriam,
muitas coisas não são que nem ele fala. A assistência social ela é um local a par da prefeitura porque ela é vinculada ao governo federal. Então, muitas coisas ali deles não são eles que resolvem, vêm do governo federal, como famílias que perderam. E eu volto, tem uma fala que eu e o Fabiano, a gente sabe que aconteceu na semana passada, a gente não pode falar muito, mas pessoas que precisam não têm auxílio, pessoas que não precisam ganham. Como aconteceu numa cidade aqui no estado do Rio Grande do Sul na semana passada, a imprensa está impedida de falar desse caso, porque a pessoa entrou na justiça. A pessoa recebeu o auxílio emergencial e ela não tem direito, ela tem uma vida excelente, ela tem dinheiro para se manter. Então, são essas questões que às vezes um sistema que é computadorizado, não são pessoas, ele é, não sei como, ele se burla e ele dá o benefício às vezes para quem não precisa. E o Bolsa Família, se a gente for entrar, a gente sabe que aí em 2014, 2013, a gente sabe que no Brasil inteiro tinha vereadores que tinham pilhas de Bolsa Família, recebiam dinheiros e não era distribuído. Então, é uma situação, quando se fala nisso, muito delicada. Eu quero pedir para vocês a gente fazer uma conclusão, a gente já passou aí das 2h07. Não sei se o Fabiano quer falar mais alguma coisa, Fabiano. Sim, eu gostaria que tanto a professora como o Phil indicassem para a gente como é que as pessoas entram em contato com o comitê. Isso, perfeito. Para tanto as pessoas que necessitam de apoio, como aqueles que gostariam de colaborar e de participar. Como é que é feito esse meio de campo com vocês? Posso, e aí a gente já faz a fala final, é isso, né, gente? Então tá. Primeiro eu queria dizer para Kelly, assim, que a assistência social, para mim, é o que mais... A gente fala em educação, vocês podem até estranhar, eu sou professora, acho que a questão da educação é fundamental, mas da minha maneira de ver, hoje eu não quero me preocupar se nós vamos perder o ano ou não, porque eu acho que não existe uma perca de ano, né? Mal ou bem, as pessoas, os governos estão tentando passar, só que nós estamos numa anormalidade. Então, lá em agosto e novembro, o que a gente vai, todos nós vamos ter que sentar em conjunto, a sociedade civil, o Conselho de Educação, de Saúde, e ver como é que a gente faz para retomar. Mas o mais importante para mim hoje, eu acho que para o comitê também, é salvar vidas. Então, a assistência social e a saúde, ela se tornam fundamental. E aí, eu vou te dizer, assim, com conhecimento de causa, e me dou bem com a Gui, ele é super acessível, como tu está me dizendo, é muito pouco, nós podemos fazer mais. Eu te afirmo e posso marcar contigo, nós vamos fazer, botar no papel. Nós podemos, e quando eu digo nós, é o governo, tem que investir para essas pessoas que estão... É muita fome, gente, é muita miséria, né? Então, primeira coisa para a pessoa ter saúde, ela tem que estar bem alimentada. Primeira coisa. Com certeza. Então, a gente está falando de uma fragilidade muito grande de alimento, né? E eu digo assim, ó, as pessoas devem doar para o CRAS também, não só para o comitê. No nosso Face... Nós temos um Face do Comitê de Resistência ao Coronavírus, onde a gente aponta entidades que recebem alimentos, né? E que a gente também depois dá uma conversada para atender algumas famílias que nos procuram. Mas as pessoas também devem doar para o CRAS, para que o CRAS também possa, né? Mas eu solicito aqui e digo, o governo municipal tem que comprar mais alimento para esses CRAS, para atender essas pessoas, que é muita fome, é muita miséria, é muito desemprego. Para vocês terem uma ideia, é uma vergonha, mas os professores que trabalham no governo do Estado, os funcionários públicos do governo do Estado, gente, se o esposo e a mulher são funcionário público, eles também estão passando necessidade. O nosso sindicato está arrecadando, inclusive, cesta básica para ajudar algumas famílias, porque se as pessoas estão recebendo parcelado e um ficou desempregado, elas passam necessidade. É uma vida real que a gente está vivendo hoje, né? Eu queria agradecer... ao programa, porque o que a gente precisa é de espaços como esses para conversar, para trocar, para as pessoas poderem pegar informação, ver como é que elas ajudam, e as que precisam de ajuda, quais as portas que elas podem bater, porque muitas das pessoas ficam desesperadas, porque, bom, quando tu entra numa comunidade assim, e às vezes as pessoas olham muito o Rio de Janeiro, São Paulo, não, vamos subir o Morro da Aparecida,
vamos nas Augustas, vamos na Estalagem, vamos no São Cristóvão. A pobreza está aqui, vamos ser solidários muitas vezes aqui, que às vezes as pessoas querem, eu quero ajudar a Porto Alegre. Não, aqui está precisando de ajuda. Viamão é 255 mil habitantes, tem muita gente. Vamos olhar no vizinho que às vezes está calado ali, está precisando de ajuda, né? Então, o que eu digo, a gente quer agradecer porque, nesse momento, a informação, um espaço como esse é valioso, né? Para nós poder divulgar nossas ideias e até para nos ajudar, porque nós também precisamos de ajuda. Muitas vezes, pessoas que são especializadas em outras áreas querem nos ajudar e é importante. Então, muito obrigado, né, Kelly, para ti, muito obrigado pro Fio, os parceiros aí, né, pro Fabiano, e dizer que a gente está à disposição quando a gente puder, realmente de coração aberto, assim, ajudar e contribuir em alguma coisa. A gente tem vários outros nossos companheiros que participam também, hoje foi eu e o Fio, e muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos e está totalmente aberto aqui sempre para vocês falar. Acho que foi muito bom, ainda temos muitas dúvidas. Hoje a gente foi para fazer um debate, mas a gente tem que fazer um outro programa trazendo mais informações ainda, porque nunca é demais, sempre precisa. É uma fala que quando meu marido, ele é músico e ele ficou sem trabalhar e ele não tem período de retorno, eu disse para ele assim, nesse momento a gente vai esquecer que tem contas e a gente precisa de comida. O resto se vira. As contas depois se paga. A gente não pode faltar comida, eu concordo. As pessoas não podem faltar comida. E eu fico muito feliz porque ainda tem muita esperança no mundo. Essa doença, ela veio ainda para mostrar que existe muito amor e muita esperança, porque muitas pessoas estão doando. E eu vejo pessoas que às vezes têm 2 quilos, ela doa 1 e fica com 1. Então, é isso que a gente precisa, de união mesmo. Parabéns. Fico aberto sempre quando vocês precisarem, e eu vou chamar vocês também. Vocês não esperem, não vou esperar vocês me chamar, não. A gente vai fazer mais dessas, que foi muito bom, né, Fabiano? Fio, muito bom. As tuas palavras aí, deixa teu recado, deixa tuas palavras finais. Conclua que tu pouco falou hoje. Bem, eu primeiro quero agradecer esse espaço aqui, né? Eu acho importante essas mídias livres fazerem este papel, né, de abrir para divulgação dessas questões que são de grande importância, né, para este comitê que é do município, fazer com que as pessoas da nossa cidade vejam as ações que têm ocorrido, né. Eu gostaria só de pegar um ganchinho daquilo que tu falou ali, das questões de Bolsa Família, de quem está pegando e coisa e tal, e pensar que muitas vezes a gente tem que fazer o recorte inverso, não de pensar dos poucos que estão errados estão ganhando, e sim dos milhões que estão em situação de vulnerabilidade e não estão ganhando, ou os milhões que saíram da linha da pobreza graças a esta ação, né? Então, com certeza, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que bater forte em cima dessas irregularidades, mas a gente tem que pensar, porque se não fosse essa pequena ação, esse pequeno valor, que é o que possibilita a pouca alimentação, que é um direito humano, a alimentação, de viver, né? Então, pensar muitas vezes que, não naquele que pega errado, mas sim nos milhões que não pegam, ou os milhões que pegam e tem a única coisa daquilo para sobreviver, né? E dizer que esse comitê está aberto sempre para apoiadores, para pessoas que queiram se somar. Nós temos uma página no Facebook lá, é só colocar Comitê de Monitoramento e Resistência à Covid-19 em Viamão no Facebook. Nós também temos um canal no YouTube, onde todas as nossas lives vão para lá, logo que são construídas, para que as pessoas consigam assistir todas numa playlist. Também dizer que as nossas lives são todos os domingos, às 11 da manhã, cada domingo com um tema diferente, com participantes diferentes. No próximo domingo falaremos um pouco da questão da mulher e o coronavírus. Então, convidar todos que estão assistindo aqui para também dar uma passadinha lá, curtir nossa página, multiplicar, compartilhar e curtir. Muito obrigado a todos e um grande axé. Repete para nós, Babafio, a página no Facebook.
Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 Viamão. O pessoal clica por ali, já entra, já no Facebook e no YouTube já vem direto então ali. Eu Isso já aí. salvei ali também nos comentários do programa ali, eu salvei e vou ver se eu consigo acrescentar ali na descrição também para as pessoas poderem seguir, e pode ter certeza que domingo eu vou estar compartilhando, a gente vai colocar nas redes da Metropolitana também. Lembrando que aqui, ó, a Gislaine colocou o e-mail do comitê é comitêcovid.viamão@gmail.com. Para quem quiser, então, aí entrar em contato com eles. Tem telefone de contato também lá na página, 9919 14413, 991914413, 991914413. Parabéns pela iniciativa de vocês, que isso se espalhe, muitas outras pessoas também façam isso. A gente sabe que muitas correntes do bem estão sendo feitas, muitos auxílios, mas a gente precisa não só de auxílio de alimento, mas precisa de auxílio psicológico, auxílio de conhecimento, para as pessoas, principalmente na periferia. Minha preocupação maior desde o começo sempre foi: essa doença não pode chegar na periferia, porque se ela chegar, talvez eles não saibam como dar conta dela e ela pode se disseminar de uma forma inexplicável. Então, parabéns novamente. Gente, segunda-feira o Viamão Conectado volta. A gente vai estamos remodelando o programa. A gente vai começar a ter um quadro onde assistência social vai falar, a educação vai trazer as informações para a população. Então a gente quer ver se outros setores também vão entrar, está aberto aqui, e aberto também à população. Todo e qualquer que quiser mostrar o seu papel, o seu órgão que vocês estão fazendo e quiserem o espaço, entre em contato conosco, que a gente... A ideia é mostrar o lado bom, as coisas boas que acontecem na nossa cidade. Como eu sempre disse, coisas erradas existem, elas sempre vão existir, mas a gente também tem que falar que existe coisa boa, porque para criticar tem um monte, para elogiar tem poucos. Uma boa tarde, fiquem todos com Deus, até segunda-feira, um ótimo final de semana. Obrigada.